Vamos falar um pouquinho sobre a Primeira República, isso mesmo, aqui no nosso país, aqui no Brasil. Primeira República, dominação e resistência. Isso. De 1889 a 1930, né? A Primeira República nossa. Uma imagem aí, né? Para você estar vendo da proclamação da República. Sabemos que no Brasil, até então, né? Acabou mais pela sua incompetência, a monarquia, do que pelas forças ou pela força republicana. Questões do final do segundo reinado. Positivismo, os militares ali, né, contra o Estado, a igreja. Ao poder do moderador, progresso unicamente através de avanços científicos e outro movimento republicano. O projeto republicano teve que pegar carona com os militares e com a burguesia cafeeira paulista. Aliança entre a popularidade e o poder econômico. São fatores que a gente vai estar falando no decorrer dos slides. As classes populares acreditavam que teriam melhores condições de vida e maior participação na política. Para os cafeicultores paulistas, era a chance de modernização da política e de estabelecer o liberalismo econômico. Na prática, a República trouxe poucas mudanças na vida política. Continuou um pequeno grupo com participação política. As pessoas que estavam até então elite continuou. A população em geral que não teve influência e não participou da política. Para as classes populares, a situação se agravou por causa dos constantes aumentos de impostos e imposições arbitrárias do governo. O governo era corrupto e favorecia sempre a elite. Nesse período, a elite era a elite cafeicultores, né? A produção de café e também de leite, que a gente vai ver mais à frente. Então, nós vamos ter o governo provisório. Com a queda da monarquia, foi instalado um governo provisório, reunindo militares, intelectuais, republicanos. Este governo tomou as seguintes decisões. Vai expulsar aqui do nosso país, até então, Dom Pedro II e toda a sua família imperial aqui do país de volta para Portugal. Transformou as províncias, até então, que existiam, em estado. Sendo assim, virou federalismo, né? Federação. Separação entre a igreja e Estado. Criou-se até então o casamento, né, e o registro civil, o que antes não tinha, agora passa a ter. A bandeira nacional também foi criada. Extinção da pena de morte que existia, agora não passa a ter mais. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O governo provisório encarou uma série de desafios na sua implantação. Altas dívidas do governo até então, da monarquia, porque a monarquia até então gostava de luxúria, gastava demais e cobrava-se bastantes impostos. Teve que indenizar também alguns dos senhores donos de escravos, porque até então a escravidão vai ser abolida. Desemprego por causa da abolição da escravatura. Problemas sociais pelo alto número de ex-escravos e também sem moradia e trabalho. Então, se não, eles não são mais escravos, não estão mais na casa do barão, do proprietário deles, que agora eles são independentes, eles estão na cidade, e essa cidade não está preparada para receber eles, nem com moradia, nem com trabalho, e assim vai crescer a cidade de forma desorganizada ou desordenada. Com isso, as necessidades de desenvolver a economia. Havia mão de obra e matéria-prima. Em janeiro de 1890, Rui Barbosa, que até então era ministro da Fazenda no Brasil, criou uma política econômica visando estimular a economia brasileira. A proposta era dar crédito para gerar diversificação dentro do Brasil, dentro da economia. Para dar prosseguimento ao seu projeto, até então, Rui Barbosa mandou emitir papel moeda para aumentar a circulação de dinheiro e concedeu empréstimos a quem quisesse criar uma empresa, desde que desse como garantia as ações de sua empresa. A corrida aos bancos foi geral. Percebemos
até então, e isso foi chamado, nesse período, foi apelidado de encilhamento. O problema foi que muitas dessas empresas criadas era fantasma. Faliram ou não houve o investimento total do dinheiro. As pessoas abriam muitas das vezes as empresas, o CNPJ, mas havia só no papel muitas das vezes. Não havia a empresa física como geradora de emprego. Fizeram isso somente para retirar dinheiro do governo e gastar em outros segmentos. Então, muitas das vezes, o governo estava participando daquela empresa no papel, porque no físico mesmo ela não existia. Então, o governo passa a ter bastante prejuízo com isso. Olha um exemplo aí, uma avenida principal, um comércio lotado. Houve grandes crescimentos nas negociações na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, mas tudo era fantasia. Veio a realidade, com ela a crise, o fracasso, deixou como herança a desvalorização monetária, a inflação, o aumento do custo de vida, aumento da dívida externa, já que o governo, até então, era incapaz de honrar suas dívidas. Queda, até então, da Bolsa de Valores. Durante a Assembleia Constituinte, surgiram dois grupos, os federalistas, ligados aos extremados, né, que era até então, que vai ter autonomia, que queria autonomia para os estados, e os federalistas moderados, principalmente paulistas, fluminenses e mineiros. Queriam um presidente forte, com poucas autonomia para o estado. A ideia era fortalecer a União e o presidente ser, de fato, o chefe de governo. A Constituição de 1891, até então promulgada em fevereiro, determinava a seguinte forma: eleição para presidente a cada 4 anos, de maneira direta. Voto para maiores de 21 anos, independente da renda que ele tinha. Estava excluído, até então, as mulheres, os padres, os praças, que eram os militares, e os analfabetos. Os estados poderiam criar impostos, pegar empréstimos no exterior e organizar suas próprias leis e política. Respeito à liberdade de imprensa, reunião e habeas corpus, divisão do poder em 3 poderes, porque antes tinha 4, que tinham moderado, né? Porque até então era monarquia. Agora são 3, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Voto aberto, confirmação da separação entre o Estado e a Igreja. O federalismo abriu a possibilidade de domínio das oligarquias estaduais, que se fortaleciam utilizando a administração pública. O coronelismo correspondia à autoridade local e à força do coronel. Era medida pela quantidade de eleitores que dominava. Isso era conhecido como curral eleitoral. Cada coronel tinha o seu curral eleitoral, aonde ele controlava as pessoas e os votos dessas pessoas. As práticas eleitorais favoreciam as fraudes, já que o voto era aberto. E os coronéis, muitas vezes, presidiam, até então, as zonas eleitorais, controlavam as zonas eleitorais. Teodoro da Fonseca foi oficializado como o primeiro presidente do Brasil e exerceria um mandato excepcional de 5 anos. Mas o fracasso do encilhamento, suas decisões arbitrárias e a sua saúde até então debilitada o enfraqueceram politicamente. Em novembro do ano de 1891, o velho marechal mandou fechar o Congresso por causa da Lei de Responsabilidade. Tal episódio forçaria sua renúncia. Até então, o governo Floriano Peixoto assumiu, foi seu vice até então, né, que deveria convocar novas eleições, mas como o apoio do Partido Republicano Paulista se manteve no poder. Reabriu o Congresso e criou uma lei de controle dos preços de produtos de primeira necessidade e aluguéis, conseguindo forte apoio popular, criando até então a ideia e o nome de florianismo, dando popularidade a ele. Enfrentou a revolta da Armada em 1893 e a Revolução Federalista, tanto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se manteve no poder, ficou conhecido como consolidador da República, onde ele vai fortalecer a República. A revolta armada, na verdade, tivemos 2 revoltas armadas. A primeira foi responsável pela renúncia de Teodoro da Fonseca. A segunda, mais famosa, ocorreu em setembro de 1893.
Até então, enquanto altos oficiais da Marinha exigiram que Floriano convocasse eleições presidenciais, com a negativa do presidente. Bombardearam Rio e Niterói, mas, sem apoio popular e diante da forte resistência de Floriano, fugiram em março do ano de 1894. A Revolução Federalista, disputas políticas no Rio Grande do Sul, maragatos favoráveis a um regime parlamentar e queriam a revisão da Constituição gaúcha. Já Pica-Paus, liderado pelo presidente do Estado, Júlio de Castilho, defendiam a concentração do poder nas mãos do presidente de Estado. Os maragatos conseguiram forte poder militar na fronteira com o Uruguai e exigiam a renúncia de Castilho. Castilho contou com o apoio dos governos. Os maragatos chegaram a tomar Desterro, até então a capital de Santa Catarina, onde conseguiram apoio de oficiais fugidos da revolta armada, foram barrados no Paraná. O governo federal conseguiu esmagar o movimento, já no governo de Prudente de Moraes, no ano de 1895, e manteve a Constituição gaúcha. O governo de Prudente de Moraes, no ano de 1894 a 1898, governo agitado com forte oposição de florianistas e movimentos populares. Fatos marcantes: vitórias sobre os federalistas no Sul, Guerra de Canudos, Comer, até então o começo de negociações com bancos ingleses para saldar até então as dívidas externas, favorecimento dos cafeicultores. Canudos, até então, no ano de 1896 a 1897, Antônio Conselheiro, até então, pregava a liberdade religiosa, não gostava até então da República e chamava ela como anticristo. No ano de 1893, fundou até então o Arraial de Belo Monte, em Canudos, preocupando até então as autoridades políticas e também da igreja. Medo de perder trabalhadores, eleitores e fiéis. Forte adesão de caboclos e miseráveis. Essas pessoas mais simples, mais pobres, mais miseráveis do Brasil começou a seguir até então Antônio Conselheiro, e aonde ele ergueu até então esse Canudos, né? Até então, aonde eles vão se erguer, construir-se igrejas ali, construir moradias e ali seguir Antônio Conselheiro, né? Isso não foi nada bom para a igreja e nada bom também para o governo republicano. Aí, com isso, nós vamos ter algumas intervenções, o governo não vai gostar, intervenção estadual e depois também intervenção federal. Vai ocorrer alguns conflitos. Em outubro de 1896, nós vamos ter uma repressão até então da polícia baiana. Já em janeiro de 1897, vai ter também outra investida da polícia baiana. Em março de 1897, vai ter já uma expedição do Exército Brasileiro. Só vai conseguir, até então, a derrota de Canudos em outubro de 1897, onde até então Antônio Conselheiro foi morto, foi decapitado, retirou a sua cabeça ali. Governo Campos Salles, no ano de 1898 a 1907. Fatos marcantes: afastou os militares da política, criação até então da política dos governadores, dando autonomia para o governo, municipais e estaduais. Conseguiram, assim, forte apoio do Congresso. Vamos ter até então FAIDLAN, que significa renegociação da dívida externa brasileira. Até então, FAIDLAN foi uma medida econômica que vai visar, até então, a negociar uma saída para a questão da dívida externa, entre outras coisas. O FAIDLAN estabelecia a concessão de um empréstimo até então. Então, são coisas que até então vão ser criadas para tentar melhorar, né, a situação econômica do Brasil. A obrigação assumida perante os bancos de sanear até então a moeda brasileira. Isto fortalecia até então pelo combate à inflação com o objetivo de estabelecer a economia do país. Então, o FAIDLAN foi muito importante, né, tentando reestruturar a economia do nosso país. O governo Rodrigo Alves, de 1902 a 1906, político paulista, realizou a reforma urbana do Distrito Federal, reforma até então que vai acontecer também ali no Rio de Janeiro, com intensa mudança até então dos logradouros, né, dos endereços públicos e dos costumes até então onde existiam.
Sufocou a revolta até então da vacina no ano de 1904, no Rio de Janeiro, período de crescimento financeiro, por causa do auge da borracha também. Até então, não só o café, mas a borracha também estava num grande apogeu, né, ajudando até então a economia brasileira. Compra e anexação do Acre no ano de 1903. No seu governo foi decidido o Convênio de Taubaté, que é uma política de valorização até então do café, mas até então vai ocorrer uma procuração, ou vai tentar procurar mais, mudar a imagem do Brasil para o exterior, mostrando que o Brasil está mais forte economicamente. E com isso, o representante, né, do nosso país vai sair, então, do seu governo com grande prestígio durante o que ele fez no seu mandato, tentando estabelecer até então a economia do país. A revolta da vacina no ano de 1904. A reforma Pereira Paz transformou a vida até então do centro do Rio de Janeiro. Forte pressão sobre a população pobre. Destruição de moradias, proibição de vendedores ambulantes pelas ruas, invasões da polícia sanitária, campanha de vacinação obrigatória, perda do direito de escolher entre a vacinação e a valorização. Tivemos também o apoio de intelectuais e políticos a favor da vacina. O governo até então de Afonso Pena, de 1906 a 1909, primeiro presidente eleito pela política do café com leite, ficou conhecida por integrar o Brasil através da criação de ferrovia e também do telégrafo. Nós vamos ter o incentivo à vinda de imigrantes para o Brasil. Nós vamos ter o convênio até então de Taubaté colocado em prática. Apesar de sua eleição ter sido tranquila, quase totalidade dos votos não conseguiu criar uma unanimidade quanto ao seu sucessor. Faleceu antes de terminar o mandato no ano de 1909. E seu vice, Milo Peçanha, teve que convocar novas eleições. Diante da indefinição quanto ao sucessor, houve uma brecha na política do café com leite. Campanhas civilistas, Rui Barbosa como candidato contra Hermes da Fonseca. O governo Hermes da Fonseca, no ano de 1910 a 1914, foi eleito através do Partido Republicano Conservador, criado por Pinheiro, até então, no Rio Grande do Sul, em outubro de 1910. Representou grupos da oligarquias existentes, pois ia de encontro a São Paulo e Minas Gerais. Contava com o apoio de Milo Peçanha, civilistas de um lado e hermistas de outro. A campanha, então, eleitoral estava aí firme. Estouraram a revolta da Chibata e a guerra do contestado. Política das salvações e intervenção federal nos estados com o intuito de acabar com a corrupção e moralizar a política. Criação de interventores. Não deu certo, pois se desmoralizou e colocou novas oligarquias no poder. Sofreu oposição até de Padre Cícero. Continuou com a construção de ferrovia. Depois nós vamos ter a revolta da Chibata no ano de 1910. Logo depois da posse de Hermes da Fonseca, marinheiros tomaram o poder do navio, chegando a executar 6 oficiais. Exigia o fim dos castigos físicos e melhores condições de trabalho e salários. Apesar da promessa de anistia, seus líderes sofreram pesadas penas, como prisão e até a morte. Já o governo Venceslau Braz, no ano de 1914 a 1918, reaproximação entre São Paulo e Minas Gerais, Primeira Guerra Mundial, substituição de importações. Nesse período nós estava iniciando, né, a Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos também a gripe espanhola no nosso país, greve geral no ano de 1917, conscientização, né, da classe dos trabalhadores, vários movimentos pelo Brasil no governo de Venceslau Braz. Já as eleições de 1918, eleição de Rodrigo Alves, não assumiu por estar doente de gripe espanhola, vindo a falecer logo após, em janeiro de 1919. Delfim Moreira teve que convocar novas eleições. Durante seu mandato, enfrentou muitas greves, enviou representantes para a Conferência de Paris. Nas eleições de abril de 1919, quem venceu foi Epitácio Pessoa. Já no governo de Epitácio Pessoa, no ano de 1919 a 1922,
Seu governo desagradou as oligarquias cafeicultoras ao destinar financiamento para o Nordeste e a burguesia industrial que acusava a falta de protecionismo. Até então se colocou uma vez contra a política do café com leite e aliada ao Rio de Janeiro, ao Distrito Federal, à Bahia, eles vão lançar a campanha de Nilo Peçanha. Surgiu a reação republicana. A campanha nilista contestava o regime, contou com o apoio dos setores urbanos e até então da burguesias e jovens tenentes. Apesar da derrota, ficou claro os questionamentos. Alto regime, surge até então os tenentes. A reação republicana. Rodrigo Alves havia sido eleito para mais um mandato do ano de 1918 a 1922, mas faleceu antes de assumir a presidência. Seu vice, Delfim Moreira, assumiu até julho de 1919, quando foram realizadas novas eleições presidenciais. A eleição de Epitácio Pessoa, no ano de 1919 a 1922, representou a aliança até então dos nordestinos. Além disso, promoveu uma política contrária aos cafeicultores, acabando com o financiamento federal e investindo pesado em obra contra a seca no Nordeste. O governo de Epitácio Pessoa desagradou as oligarquias cafeeiras e a burguesia industrial crescente e protecionismo, né? O escolhido para sucedê-lo foi, até então, o mineiro Arthur Bernardes. Mais uma vez colocou contra, até então, a política do café com leite e aliados do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, lançaram a campanha de Nilo Peçanha. Surgiu a reação republicana. A campanha nilista contestava o regime e contou com o apoio de setores urbanos, até então a burguesias e jovens tenentes. A campanha não teve êxito, mas abriu um rombo na política até então nacional, deixando bem claro forte questionamento ao regime oligárquico e trazendo à tona os tenentes. Nós vamos ter o governo Arthur Bernardes, do ano de 1922 a 1926, que vai sofrer forte oposição dos tenentes e quase não assumiu o cargo. Revolta até então do Forte de Copacabana. O governo com o Estado, até então, vai governar com o estado de sítio e oprimiu os governos estaduais, abalando até então a política dos governadores. Sufocou a Revolução Tenentista de 1924 e a Coluna Prestes de 1925 a 1927. Apesar da turbulência, elegeu um paulista como sucessor, o Washington Luiz. No ano de 1922, nós vamos ter a crise política, né, que trouxe sérios impactos para o Brasil. No ano de 1922, vêm surgir vários focos de contestação ao regime dos coronéis em diferentes setores. A exemplo, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista do Brasil, que é o PCB, o surgimento do movimento até então, o tenetismo. Então, vai ser uma semana até então, um movimento muito amplo. A Semana de Arte Moderna ali em São Paulo, nós vamos ter preparativo para o centenário da independência, influência estética também europeia, com uma visão nacionalista, com um tema mais próximo até então do povo. Então, os artistas, né, trabalhando aí, criticando da sua forma através da arte, atacava, então, a cada vez mais o academismo, o parnassianismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo e o simbolismo. Defendia a incorporação do cotidiano, a liberdade de linguagem e inovações técnicas. Eram burgueses contra a burguesia. Vai influenciar também, influenciou bastante o movimento de antropofagia do ano de 1928. Aí uma propaganda, né, de um jornal divulgando a Semana de Arte Moderna aqui no nosso país. Outro panfleto, né, de Semana de Arte Moderna, um panfletinho divulgando aí. O Partido Comunista Brasileiro, então nós vamos ter a Organização dos Operários em greves no Congresso. Já no ano de 1906, a criação da Confederação Operária Brasileira. Já o segundo Congresso Operário de 1913 luta contra as medidas arbitrárias do governo, como a lei que expulsava imigrantes envolvidos em greves, por aumento do salário mínimo e da limitação da jornada de trabalho. Em 1917, nós vamos ter greve geral, São Paulo, Rio de Janeiro, até então Distrito Federal, nós vamos ter Paraná também, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, patrões obrigados a negociar
até então com esses funcionários. Com a Revolução, nós vamos ter os bolcheviques da Rússia e a criação até então do Comintern, no ano de 1919, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, no dia 25 de março de 1922, no Rio de Janeiro, em Niterói. Foi o primeiro partido anticapitalista, justamente num país sem qualquer história de luta contra esse sistema. Foi colocado na ilegalidade diversas vezes, mas até resiste nos dias de hoje. É um partido que até hoje ele está vivo, né? Aí lutando contra essa exploração capitalista. Tenetismo surgiu na campanha ministras, a reação republicana visava realizar mudanças sociais e políticas, diminuindo o poder das oligarquias e acabando com as fraudes eleitorais, reivindicava o voto secreto, teve apoio das classes médias e operárias. O movimento começou por causa das eleições do ano de 1922 e por causa de cartas de Arthur Bernardes criticando até então o exército. Hermes da Fonseca se opôs ao envio de tropas para Pernambuco e reprimir revoltosos insatisfeitos com o resultado das eleições. Foi preso e o clube militar fechado. Até então, a revolta do Forte de Copacabana, com o fechamento do clube militar, a prisão de Hermes da Fonseca e alguns tenentes se organizaram para impedir a posse de Arthur Bernardes. O plano era depor Epitácio Pessoa e colocar Hermes da Fonseca no poder, que recontaria os votos da eleição. Em 5 de julho, os revoltosos tomaram o Forte de Copacabana. A resposta do governo foi decretar estado de sítio. Diante das forças legalistas, muitos dispersaram. Os 18 do Forte nada puderam fazer diante das forças governistas. Algumas imagens aí para vocês estar reparando, né? Na orla ali, lá no fundo a imagem do mar, né? A Revolução de 1924, planejada até então no segundo aniversário dos 18 do Forte, para derrubar até então Arthur Bernardes. Os paulistas tomaram o poder na cidade por 23 dias e conseguiram apoio do Rio Grande do Sul. Até então, nós vamos ter aí do Pará, nós vamos ter esses estados, Amazonas, aonde a repressão do governo contou com intensos bombardeios. A capital paulista, especialmente Brás e Mooca, com o intuito de intimidar os rebeldes e jogar a população contra eles. A coluna paulista se retirou da cidade e foi para o interior do estado. Aos bombardeios. Algumas fotos, algumas imagens. Bombardeio no bairro do Brás ali. A cidade, parte dela destruída, né? A outra imagem. A coluna Prestes, no ano de 1925 a 1927, se encontrou com os revoltosos gaúchos, liderado por Luiz Carlos Prestes, do Paraná. Surgiu até então aí a coluna Prestes. Derrotados, foram obrigados a fugir para o Paraguai, por onde invadiram o Mato Grosso e começaram a sua peregrinação pelo interior do Brasil. Combatiam os coronéis e visavam conscientizar as massas humildes e ignorantes. Não conseguiram muitos simpatizantes. A coluna terminou no ano de 1927 na Bolívia, onde conseguiram asilo político. Muitos voltaram ao Brasil e se dedicaram à política. Prestes foi para a Europa, se filiou ao Partido Comunista e voltou para o Brasil, se tornando um dos maiores símbolos do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil. A imagem aí, né, levando até então Prestes como cavaleiro da esperança para o Brasil. A Revolução de 30, a crise mundial de 1929 abalou a política do café com leite. Indicou o paulista, até então, Júlio Prestes. Vai se aliar com o Rio Grande do Sul e também com outras alianças liberal, que passou a pregar o fim do regime oligárquico, concentrando sua campanha nos centros urbanos. A chapa até então de Getúlio Vargas e João Pessoa foi derrotada nas eleições, mas o resultado foi questionado. Organizou-se um plano para derrubar Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. No ano de 1930, o assassinato de João Pessoa, que vai virar mártir, né? O movimento contra as oligarquias. O exército adere ao movimento. Criação do movimento, 3 de outubro. Vargas mais Góes Monteiro. Estouram revoltas no Rio Grande do Sul e Minas Gerais e Nordeste.
Em 24 de outubro, os revoltosos prendem o presidente no Rio de Janeiro e exigiam até então a sua renúncia. Estava decretado o fim da República Oligárquica. A imagem ali de Getúlio Vargas ao centro, né? Outra imagem colocando o João Pessoa, né, que era candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, até então apoiado pelos inimigos da República Velha. Seu assassinato, motivado por disputas regionais, era a justificativa que faltava aos revolucionários de 30 para depor até então o governo. Algumas manifestações pelos grandes centros urbanos do país. E aqui nós vamos ter até então uma imagem bastante simbólica, né, onde nós vamos ter aí essa paz entre nós no ano de 1930, em outubro, né, dia 31 de outubro, onde nós vamos ter a imagem ao centro, a figura de Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho para passar isso para vocês na Primeira República. Um forte abraço e até a próxima.